São agora 22 horas no horário de inverno em Portugal continental, a mesma hora em tempo universal coordenado e 21 horas nos Açores, hoje, sábado, dia 8 de novembro de 2008. Vamos transmitir durante os próximos minutos com a estação Charlie Serra Romeo Lima Alfa, operada por Miguel Andrade, CT1 Hectango Lima. Boa noite e bem-vindos à emissão mensal número 23, relativa à segunda série do Boletim Informativo Radiodifundido. Estamos a transmitir em ondas curtas nos 3.750 kHz, mais ou menos 5 kHz, conforme a ocupação prévia de frequência, e em VHF, através da estação repetidora Charlie Quebec 0 Vitor Sierra Tango Charlie, situada em Aldeia dos Chãos. Graças à extraordinária cooperação por parte de outras associações, esta emissão pode ainda ser recebida nas seguintes estações repetidoras: via Charlie Quebec 0 Vitor Golf, da Associação de Radioamadores da Beira Baixa, situada na Serra da Gardunha, via Charlie Quebec 0 Vitor Papa Golf, da Associação de Radioamadores do Ribatejo, situada na Serra de São Mamede, via Charlie Quebec 2 Vitor Papa Sierra, da Associação de Radioamadores da Região da Madeira, situada no Pico do Silva, Santa Cruz, via Charlie Quebec 0 Vitor Sierra Índia, da Liga de Amadores Rádio Sintra, situada na Serra de Sintra, via Charlie Quebec 0 Vitor Sierra Mike, do Radioamador Clube do Lolé, situada no Cerro de São Miguel, via Charlie Quebec 0 Victor Mike Índia, da Associação de Radioamadores do Alto Tâmega, situada na Serra do Minhão, e também em UHF, via Charlie Quebec 0 Uniforme Mike Oscar, da Associação de Radioamadores do Ribatejo, situada na Serra de Monte Junto. Quem não tiver acesso à emissão nas frequências anteriormente anunciadas, em particular através das estações repetidoras em VHF e UHF, pode optar pela transmissão via sistema Echolink nas conferências Lusófona e Madeira, providenciadas pela Liga de Amadores de Radiotransmissões. As frequências destes links estão disponíveis no respectivo sítio em /lart.com.sap.pt. Estará à vossa disposição posteriormente um ficheiro em formato MP3 no arquivo de áudio com ligação a partir do sítio da Arla, ficheiro este que se destina àqueles que perderem parte da emissão de hoje ou que não tiverem a oportunidade de a escutar em algum dos dias em que este serviço é emitido. Quem pretender aceder aos ficheiros de som deverá fazê-lo através do endereço /arla.radio-amador.net. Mais informamos os colegas que nos estão a escutar na faixa dos 80 metros de que aí a emissão está a decorrer de forma automática, pelo que infelizmente não teremos possibilidade de responder aos vossos eventuais apelos. A seguir um brevíssimo intervalo, voltamos já com o sumário dos temas abordados na nossa emissão de hoje. Ora, hoje nos artigos e notícias vamos começar com a exposição Feira da Rádio ARVM 2008. Daremos também informação sobre os novos órgãos sociais da Associação de Radioamadores de Amadora Sintra. Passaremos na nossa emissão a entrevista do colega Francisco Gonçalves, CT1 Delta Lima, presidente da Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide, ao programa Caixa Postal da RDP Internacional. Falaremos sobre a ativação do Santuário de Nossa Senhora da Piedade pela Associação de Radioamadores de Coimbra. Traremos notícias sobre o 29º aniversário da Associação de Radioamadores do Distrito de Leiria. Também vos vamos dar a conhecer o polo do Instituto Superior Técnico no Tagus Parque, em Oeiras, o qual dispõe já de uma estação de rastreio de satélite. E entramos no bloco de notícias breves, habitual todos os meses. Depois deste bloco, faremos a atualização da listagem dos diplomas nacionais. Falaremos sobre a reentrada em funcionamento da repetidora RU 746 da Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide, com o indicativo de Charlie Quebec 0 Uniforme Romeo Victor Mike, a qual se encontra totalmente reparada e em pleno funcionamento. Também vos daremos conta da atualização na rede APRS promovida pela Associação de Radioamadores de Coimbra e pela Associação de Radioamadores do Distrito de Leiria. Falaremos ainda sobre a Associação Portuguesa de Amadores de Rádio para a Investigação, Educação e Desenvolvimento e o IST Tagus, que estão a trabalhar na construção de um radiotelescópio, e vamos finalmente falar-vos sobre o novo regulamento de amador de radiocomunicações francês. A terminar este mês,
as habituais propostas de concursos anunciados e atividades associativas para o período entre ambos os noticiários. Entramos agora na secção de artigos e notícias e começamos por anunciar a exposição Feira da Rádio ARVM 2008, que se vai realizar amanhã, domingo. Cumprindo o que se tornou uma tradição histórica, a Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide vai respeitar o que de positivo tem dignificado o certame, proporcionando a todos os que queiram participar as melhores condições. Condições essas que são a pensar quer nos que irão vender ou trocar as velharias, quer relativamente aos representantes das mais destacadas marcas ou firmas sempre presentes com as novidades mais recentes. Como sempre, a organização contará com a presença dos colegas de norte a sul do país e, muito carinhosamente, com os colegas que nos habituaram à sua presença, vindos dos 4 cantos da vizinha Espanha. O Instituto Português da Juventude, no Parque das Nações em Lisboa, continuará a ser o cenário de pompa deste acontecimento, servida por todo o tipo de transportes públicos, desde o comboio ao metropolitano. O local reúne modernas instalações, incluindo um self-service, onde serão servidas refeições a baixo preço. Não obstante, os muitos restaurantes e lojas do Centro Comercial Vasco da Gama ou da Vila de Moscavide ali bem perto. Convém não deixar esquecer a verdadeira razão do evento, nomeadamente na sua componente mais importante, que é o convívio e a troca de conhecimentos. Informamos ainda que na Feira da Rádio da ARVM irão decorrer as apresentações públicas do portátil IAESO Triple Band VX-RE/E, do transcetor ICOM HF 50 MHz IC 7200, do sintonizador LDG Electronics AT 200 Pro e dos equipamentos SDR, ou seja, Software Defined Radio, Wonder Radio Kit e Wonder Radio Kit Pro. Se procura mais informações desta atividade, visite o sítio www.arvm.org e procura a página index.fr2008.html. A Associação de Radioamadores de Amadora Sintra elegeu novos órgãos sociais na última Assembleia Geral, os quais vão ter neste mandato a seguinte composição. Assembleia Geral, o Presidente vai ser o colega António Soares, Charlie Tango 4, Juliette Tango. Primeiro secretário Manuel Pires, Charlie Tango 1, Eco Lima Zulo. E o segundo secretário, o colega João Pizarro. Na direção, temos como Presidente Edgar Moreno, Charlie Tango 1, Charlie Kilo Papa. Como tesoureiro, Luís Teixeira, Charlie Tango 1, Charlie Quebec Kilo. Como secretário, Albano Garrancha, Charlie Tango 1, Eco Lima Oscar. No Conselho Fiscal, Presidente José Manuel Branco da Cunha, Charlie Tango 1, Charlie Lima Tango. Um vogal, que é o colega Albano Lima, Charlie Tango 1, Charlie Eco Rómeo. Um segundo vogal, Júlio Costa, Charlie Tango 2, Golf Whisky Whisky. No Conselho Técnico, temos para a área de ATV Luís de Souza, Charlie Tango 1, Charlie Oscar Mike. Nas telecoms, João Vaz Martins, Charlie Tango 4, Hotel Uniforme para a Serra da Moreira. E Luís de Souza, Charlie Tango 1, Charlie Uniforme Mike para a sede. Finalmente, em termos de Conselho Técnico na Informática, o colega Carlos Augusto, Charlie Tango 2, Foxtrot, Romeo Mike. A Associação de Radioamadores do Litoral Alentejano aproveita esta oportunidade para felicitar publicamente a equipa que compõe os novos órgãos sociais da ARAS, desejando-lhes os maiores sucessos no mandato que agora se inicia. Já de seguida vamos escutar as duas partes da entrevista que o colega Francisco Gonçalves, Charlie Tango 1, Delta Lima, Presidente da Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide, deu ao programa Caixa Postal da RDP Internacional. Esta entrevista foi transmitida, a primeira parte no dia 22 de setembro, a segunda parte no dia 29 de setembro. Quem quiser guardar como recordação, encontra-se disponível em vários sítios da internet, incluindo o da Radiodifusão Portuguesa. Portanto, solicito a vossa atenção nos próximos minutos. Vamos então ter a reprodução destas duas entrevistas e voltaremos já de seguida. Nesta edição da Caixa Postal, a palavra de ordem é radioamadorismo, com a Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide, que uma vez mais vai realizar a Feira da Rádio, que já está na sua 11ª edição. Mas, para nos falar desta iniciativa, temos connosco Francisco Gonçalves, presidente desta associação.
Exatamente, Isabel. Neste momento sou o presidente da Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide. A associação que está a organizar mais uma Feira da Rádio. A 11ª Feira da Rádio. Onde e quando se vai realizar? Olha, Isabel, a Feira da Rádio, ao exemplo dos últimos anos, vai-se realizar no dia 9 de novembro, entre as 10 da manhã e as 18 horas, no IPJ, nas instalações do Instituto Português da Juventude, ali bem pertinho da Expo, da ex-Expo 98, no Parque Expo. E, portanto, teremos lá cerca de 6 salas, um átrio grande e também outras diversões que estarão ao nosso dispor e ao dispor de todos os visitantes da nossa feira. Qual é o objetivo desta feira? Já vai na sua 11ª edição. Qual é o principal objetivo? Olha, o principal objetivo desta feira não é mais nem menos do que, além de tudo, o convívio entre os radioamadores nacionais e, há 3 ou 4 anos para cá, também internacionais. Ou seja, temos sido visitados por centenas de radioamadores espanhóis que se deslocam, principalmente os radioamadores que estão mais junto da fronteira, e que se deslocam propositadamente à nossa feira para nos visitar e também para verem as últimas novidades dos equipamentos de radioamador. Além do convívio, que é sempre salutar, porque muitos amadores contactam via rádio durante anos e anos a fio e muitos deles não se conhecem pessoalmente. Esta é uma oportunidade ímpar de os radioamadores se conhecerem. Independentemente disso, o outro objetivo também é dar a conhecer, por parte dos expositores que estão presentes na nossa feira, nomeadamente os comerciantes que fazem a venda dos equipamentos de radioamador, darem a conhecer as últimas novidades de equipamentos de radioamador que vão sendo lançados no mercado. Contam com apoios? Os apoios, praticamente, que temos neste momento são única e exclusivamente os apoios da Câmara Municipal de Loures, da Proteção Civil de Loures, com o qual temos protocolos de entendimento no âmbito da Proteção Civil Municipal de Loures e também com a Câmara Municipal, juntamente com a Junta de Freguesia de Moscavide, que nos dá bastante auxílio, nomeadamente as instalações que temos disponíveis. Para obter mais informações acerca da 11ª edição da Feira da Rádio, onde é que poderão encontrar essa informação? Essa informação está na nossa página web em www.arvm.org www.arvm.org Temos a nossa página da internet, onde lá estão todas as informações relativas não só à Feira da Rádio, mas a toda a atividade que nós temos ao longo do ano. Portanto, poderão consultar, inclusivamente, mapas e fotografias do Google, exatamente do local onde vai ser efetuada a feira. Assim como também a abertura de que horas é que abre a feira, que horas é que abrem as portas para os expositores montarem as suas bancas para vender. Já agora, permita-me dizer-lhe também, Isabel, que uma das outras características da nossa feira, além da parte comercial, é também a parte daquilo que os radioamadores chamam o cangalho box, ou seja, aquelas velharias de equipamentos de amador, de construção caseira, outras de construção de fábricas, mas que já não estão a ser usadas pelos amadores por diversas razões, porque ou têm equipamentos de sobra ou que já não gostam daqueles equipamentos e querem adquirir outros, então põem à venda os equipamentos deles em segunda mão para que outros possam, por um preço mais módico, adquiri-los. Portanto, é outra face da Feira da Rádio. Francisco, que iniciativas estão a pensar fazer nesta Feira da Rádio para cativar mais gente para esta modalidade, o radioamadorismo? As iniciativas que nós temos ao longo de todo o ano, a nossa associação, é exatamente vocacionada para a divulgação das radiocomunicações. Temos, ao longo de todo o ano, iniciativas como apoio ao Jamboree, que vai ser agora no mês de outubro, dia 18 e 19, se a memória não me traiçoa, 18 e 19 de outubro. Vamos dar apoio, pelo menos para já, a quatro agrupamentos de escuteiros. Montamos lá os nossos equipamentos da nossa associação, antenas, todo o esquema montado para que os escuteiros possam tomar parte nesse fim de semana
a nível mundial de comunicações via rádio, entre outras estações que estão a tomar parte no Jamboree e que estão a nível mundial a contactar estações que fazem parte desse mesmo Jamboree. Independentemente disso, temos também na nossa sede cursos de telegrafia, portanto, para aqueles amadores que não querem, que não têm possibilidade e tempo de deslocarem a outros locais, de poderem frequentar a nossa sede e terem também apoio com colegas nossos radioamadores que dão aulas de telegrafia de Morse, para que os amadores se instruam melhor e possam, independentemente da facilidade de comunicar via rádio, através da voz, também poderem contactar através dos sinais telegráficos. Temos a outra versão lúdica, que é darmos apoio às escolas, ou seja, tentarmos que os jovens das escolas se aproximem da nossa associação e nos visitem, com o intuito de darmos a conhecer a essa juventude as potencialidades que uma associação de radioamadores tem em poder transmitir aos jovens de como funcionam as comunicações. As comunicações não se resumem única e exclusivamente ao rádio propriamente dito, à voz, mas também, dado a evolução tecnológica destas últimas décadas para cá, há também um desenvolvimento enorme a nível de comunicações digitais. Eu estou a falar do APRS, que é um sistema de comunicações muito parecido, que tem a ver um bocadinho com o GPS, aqueles simples GPS que nós temos no nosso carro. Sim. Exatamente. Nós temos possibilidade, através de um pequeno rádio que temos instalado na nossa viatura, podermos transmitir cá para fora, para os outros colegas, a nossa localização. É fácil a gente, através de um mapa, que é exatamente uma cópia quase fiel dos mapas que vêm nos GPS, nos tontons, e permita-me, e ponha à parte a publicidade. Portanto, vamos seguindo essa estação móvel que se vai deslocando na sua viatura ao longo da estrada, e a gente sabe que neste preciso instante temos o CT1 XXX na localidade de Santarém, e que vai-se deslocando, e vemos o carro a deslocar-se lentamente para o local onde ele se vai instalar definitivamente. Portanto, é outra das versões. A outra versão de comunicação, temos também a parte da televisão de amadores. É uma outra área bastante engraçada que nós temos, e a nossa associação tem neste momento a trabalhar um repetidor de televisão. Na gíria, os amadores chamam ATV ou TVA, que é a televisão de amadores, que não fica nada em qualidade, não fica nada a ver às televisões comerciais. Apenas nós estamos limitados a determinada potência, fazemos uma cobertura muito pequenina relativamente à cobertura que as estações emissoras de televisão comercial fazem. Claro, não temos as tecnologias de estúdio que têm as estações, o carro da RTP, da SIC, da TV, etc. Estamos limitados às nossas parcas e modestos equipamentos, mas que têm uma qualidade muitíssimo boa, até porque, tecnologicamente, alguns dos equipamentos que utilizamos são equiparados àqueles que profissionalmente são utilizados aí fora nas estações de televisão. Portanto, é outra parte também a televisão de amador. E o que é que passa nessa televisão de amador? Olha, nessa televisão de amador nós damos a conhecer, é a parte mais engraçada dessa programação, além de podermos transmitir aos nossos associados, e não só associados, àqueles que nos veem através desses repetidores que estão instalados em zonas bastante altas, nomeadamente o nosso repetidor TVA está instalado aqui numa serra que é em Monte Serros, aqui perto de Vialonga. Independentemente de podermos fazer as experiências relativas à melhoria das instalações de emissão que nós temos, podemos dar também e passar, o caso de muitos colegas, que previamente fazem filmagens da construção, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, de uma antena para onda curta, para VHF ou para UHF, e mostram depois esse filme a outros colegas, em pormenor, como é que construíram a antena. Portanto, desde a compra do alumínio numa empresa de ferragens até à confecção final da antena e a respectiva montagem da antena numa torre ou num mastro metálico. E, portanto, a pessoa mais facilmente, através da imagem, se percebe da facilidade ou da dificuldade que há em montar esse tipo de antena ou esse tipo de equipamento. Portanto, é uma mais-valia a televisão, porque
diz que mais vale uma imagem do que mil palavras. É isso mesmo. Portanto, às vezes estar a explicar é muito difícil, até porque às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em se exprimir e podem gerar um bocadinho a confusão na cabeça das outras pessoas, e a imagem é real. Portanto, quando se diz, olha, agora vou apertar este parafuso neste buraquinho, tem que ser neste buraco, e aponta lá com o dedo, a pessoa vê mais facilmente que é aquele buraco e não o outro que está ao lado. Claro. Numa fotografia é mais difícil, porque a pessoa pode confundir o buraco que está ao lado esquerdo ou ao lado direito e não sabem onde é que há de enfiar o parafuso. Portanto, essa é outra das vertentes da televisão. Independentemente, aproveitamos também para dar a conhecer aos nossos colegas radioamadores e passarmos determinadas atividades que a nossa associação faz, nomeadamente uma atividade que temos que é o Field Day, que é um fim de semana de campo, em que nós levamos os nossos equipamentos, as antenas e tudo, para um determinado local aí no campo, onde não há energia elétrica, e nós trabalhamos durante 24 horas com energia alternativa. Isto serve exatamente para testar os nossos equipamentos e testar as capacidades que nós temos de, em qualquer altura, que isso nunca seja preciso, que os radioamadores possam intervir numa catástrofe, estarmos prontos para podermos pôr em funcionamento os nossos equipamentos para o bem da humanidade. Neste momento nunca foi necessário, temos feito imensos simulacros nesse sentido. O Field Day é exatamente isso, para testar a nossa operacionalidade, mas se hipoteticamente houver necessidade um dia, os amadores a nível nacional, os radioamadores a nível nacional, não só os da nossa associação, mas todos a nível nacional, claro, estamos prontos em qualquer momento para pormos em funcionamento uma rede de comunicações alternativa sem necessidade de energia elétrica. É esse o grande problema das comunicações oficiais. É bom realçar a importância dos radioamadores na sociedade. É pena que a sociedade não tenha conhecimento. Não tenha conhecimento. Não porque a sociedade não lhe desperte o interesse, mas é que às vezes os próprios meios de informação, por razões óbvias, que não vamos estar aqui agora a referir, também não fazem a devida divulgação, não é? Não é feita a devida, ou dada a devida importância. Infelizmente, os radioamadores só aparecem quando há uma desgraça, o caso do desastre de Alcafaz, o caso do tremor de terra nos Açores, o caso das inundações no Ribatejo, etc, e mais uns quantos etc para aí há. Nessa altura o radioamador vem ao de cima, porque houve necessidade de recorrer ao radioamador. O radioamadorismo, à parte de ser um hobby bastante engraçado, pronto, e é um hobby que ocupa um bocadinho de tempo, é preciso ter um bocadinho de gosto pela rádio e de gostar de falar na rádio, gostar de ter o dom da palavra, de falar com os outros. Independentemente disso, o radioamador está sempre, mas sempre, em qualquer altura, pronto para poder pôr os seus equipamentos, a sua imaginação a trabalhar. Já por diversas vezes, ainda não há muito pouco tempo, a própria Proteção Civil Nacional fez um simulacro a nível nacional. Espante-se o facto de pôr uma série de amadores, grupos de amadores em diversos locais, conseguirem em 12 minutos porem uma estação de rádio a funcionar na íntegra, a fazer uma cobertura a nível nacional em 12 minutos, com energia alternativa, com geradores, com baterias, com painéis solares, com antenas improvisadas, com antenas de fábrica, com equipamentos devidamente ajustados e calibrados, e 12 minutos depois havia uma rede nacional a funcionar do norte a sul do país e a fazer a cobertura total do território. A nível oficial, as comunicações não são tão fáceis de pôr em funções com este espaço de tempo tão curto, porque há determinadas coisas que às vezes ultrapassam, ou melhor, não ultrapassam as burocracias. O amador não tem esse tipo de problema, independentemente de estar vocacionado exatamente para isso, para o improviso, e o improviso sair certo, porque quando se monta um rádio, quando se monta uma antena, é pela certa que o equipamento vai funcionar, porque a antena que se vai utilizar é apropriada e ela já foi devidamente ajustada, devidamente calibrada, devidamente testada. É para isso que servem exatamente os simulacros e os exercícios que nós fazemos em conjunto, os amadores, diversos grupos de amadores e diversas associações a nível nacional fazem em conjunto com a Proteção Civil Nacional, exatamente é para esse o fim desses exercícios. Além de praticar os operadores de rádio, também pôr os equipamentos à prova e testar toda a rede que funciona a nível nacional, para que se um dia houver necessidade de os
amadores entrarem em ação, eles estarem presentes e não haver qualquer tipo de falha. Estamos preparados. Estão preparados, é isso. Estamos preparados. Só para lhe dar uma ideia, Isabel, os amadores, não aqui em Portugal, infelizmente, mas a nível mundial, por exemplo, eu posso lhe dar, por curiosidade, só este pequeno pormenor, neste momento, e das últimas missões que têm ido ao espaço, o Space Shuttle, que se junta lá em cima à ISS, à Estação Espacial, todos os astronautas são radioamadores. Não é por acaso que eles são radioamadores, porque lá em cima não há possibilidade de ter que se ir ao armazém buscar uma peça. Há que improvisar naquela altura, a comunicação tem que sair. Portanto, o amador tem essa particularidade, o improviso e saber o que é que vai fazer. É só uma curiosidade que lhe quero dar. Das últimas missões do Space Shuttle, quando se faz a acoplagem à Estação Espacial, nós temos tido a felicidade, nós amadores, temos tido a felicidade de termos dias estipulados pelas tripulações para comunicarem exatamente e especialmente com jovens das escolas a nível mundial. E Portugal já foi bafejado pela sorte, ainda há muito pouco tempo, cerca de uns meses, houve uma comunicação rádio entre uma escola secundária da zona de Aveiro e que estiveram durante 14 minutos a falar com a ISS, com a Estação Espacial, exatamente com o radioamador, que por acaso era brasileiro e, portanto, até facilitou um bocadinho a facilidade de comunicação. Olá, eu sou Isabel Flora. Seja bem-vindo à Caixa Postal. Hoje a nossa proposta é darmos a conhecer a Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide. O nosso convidado é Francisco Gonçalves, presidente desta associação. Francisco, fale-nos um pouco do historial da vossa associação. A Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide foi fundada em 1988. É uma associação que não é muito antiga, mas que já tem uns pergaminhos bastante grandes. A associação nasceu de uma carolice de meia dúzia de pessoas que na altura alguns nem radioamadores eram, mas que eram operadores da banda de cidadão e falavam e ouviam falar da rádio e gostavam de comunicar. Um dia juntaram-se todos numa mesa de café em Moscavide e pensaram em fazer um grupinho que se juntavam semanalmente em determinado local e discutiam coisas da rádio. Dali a formarem uma associação foi um pulinho. Entretanto, um dos elementos que fazia parte desse grupo estava envolvido na presidência, fazia parte dos corpos diretivos da Junta de Freguesia de Moscavide. Isso foi um trampolim muito grande que nós tivemos e que arranjámos, por intermédio desse colega, arranjámos maneira de nos cederem um quarto, uma cozinha no prédio onde está hoje instalada a nossa associação e no prédio onde está instalada a Junta de Freguesia de Moscavide, e que nos cederam um cantinho para nós podermos lá montar os nossos rádiozinhos que tínhamos na altura e uma secretariazinha, numa cozinha. Essa cozinha mais tarde foi estendida para mais uma sala e mais tarde para uma outra, e hoje temos um quarto andar, uma parte esquerda e outra direita, temos só uma parte esquerda, onde está instalada a nossa sede, onde temos as nossas salas de rádio, a sala da Proteção Civil, o nosso laboratório de reparação e calibração de equipamentos de amador, onde fazemos os nossos circuitos impressos, as nossas experiências, onde temos guardado os nossos armazéns de material, muito que nos vai sendo oferecido pelos nossos associados, e portanto hoje temos exatamente uma sede como deve ser, e que felizmente usufruímos de todas essas coisas exatamente pela gentileza da Junta de Freguesia de Moscavide, em colaboração com a Câmara Municipal de Loures. A nossa associação tem tido ao longo de todos estes anos uma vertente, que é a vertente além das comunicações via rádio, também a vertente de podermos dar aos nossos associados alguns seria difícil tomarem parte. Eu estou a falar em visitas técnicas, organizamos anualmente visitas técnicas a diversos locais que nós achamos de interesse. Há muito pouco tempo
visitámos uma congénere vossa, que é a Deutsche Welle, que está em Sines, e que aliás serve também de repetidor das emissões da RDP e da RTP para o estrangeiro. Portanto, visitámos as instalações técnicas dele. Um dia vamos tentar arranjar maneira de visitar também as instalações da Antena 1 em São Gabriel. É um dos nossos objetivos também, fazermos uma visita técnica lá. Já visitámos os radares da Força Aérea na Serra de Montes Juntos. Enfim, temos tido uma série de visitas técnicas ao qual, por gentileza também da Câmara Municipal de Loures, nos cedem um autocarro em que nós vamos para podermos levar os nossos associados a visitar essas instalações e podermos também enriquecer o nosso património. Organizamos a Feira da Rádio todos os anos, que tem sido um sucesso, à volta de 7, 8 mil pessoas que nos visitam durante o domingo, das 10 da manhã até às 6 da tarde, que é muita gente, ao ponto de as salas estarem completamente superlotadas. Temos também outras atividades, principalmente no verão, em que nós fazemos o tal fim de semana de campo, Field Day. E pronto, quer dizer, ao longo do ano temos estas atividades todas e temos também, logicamente, os concursos que há ao longo do ano e no qual nós tomamos parte durante o ano. Há diversos. Ainda agora, há relativamente pouco tempo, cerca de um mês, fomos ativar a nível mundial, dia 16 e 17 de agosto, todos os anos, há um fim de semana que é o fim de semana dos faróis. Então, os amadores vão ativar tudo o que é faróis a nível mundial e tomarem parte numa rede de comunicações nas instalações dos faróis. Nós fomos pela primeira vez ativar um farol que nunca em Portugal tinha sido ativado. A nossa associação teve a felicidade de obter a autorização do Ministério da Marinha e do Ministério da Administração Interna, de podermos ter a felicidade de operar pela primeira vez um farol que nunca tinha sido ativado em Portugal, que foi o farol que está instalado no Forte em Oeiras. Francisco, diga-nos, como é que arranjam tempo para organizar todas estas atividades na vossa associação? Isto não é de espantar. Isto não é de espantar porque é assim, a nossa associação felizmente funcionamos todos em harmonia e funcionamos todos como uma família. Portanto, dentro da nossa associação não há o poder da hierarquia, todos nós somos iguais. O presidente, o vice-presidente, os vogais, a direção toda funciona arbitralmente. Quando há que trabalhar, regar-se as mangas e toda a gente trabalha e não ficam uns a olhar para os outros à espera que venham os infelizes a cartar com os caixotes e os engravatados ficarem todos a assistir aos desrelatos acontecimentos. Francisco, e existe intercâmbio da vossa associação com outras associações de radioamadores, não só a nível nacional? Sim, olha, temos a nível nacional temos relacionamento com todas as associações, há diversas associações de radioamadores em Portugal, nomeadamente a principal das associações, que é a REP, a Rede dos Emissores Portugueses, que é a associação de radioamadores mais antiga de Portugal e que é a única legalmente que representa os radioamadores a nível internacional. Portanto, é a Rede dos Emissores Portugueses que representa o radioamadorismo nacional, Portugal, Açores, Madeira, que representa o radioamadorismo nacional perante a União Internacional das Telecomunicações, a UIT, principalmente a UIT. Portanto, é exatamente a associação que está devidamente manatada para isso. É a associação mais antiga, a associação que tem o maior número de associados. A nossa associação neste momento é à volta de 200 e tal associados. A Rede dos Emissores Portugueses já teve, na altura, antes do 25 de Abril, todos os amadores eram obrigados a ser sócios da Rede dos Emissores Portugueses. Após o 25 de Abril, houve a liberdade de escolha e pronto, e daí para cá foi um manancial de associações que foram nascendo a nível nacional. Mas temos protocolos de amizade e protocolos técnicos e de cooperação entre diversas associações nacionais e temos também com algumas internacionais, nomeadamente Espanha, França e Itália. E Brasil também. E Brasil.
Francisco Gonçalves, para quem quiser saber mais acerca da vossa associação, também tem disponível uma página na internet, que é o www.arvm, A de Alberto, R de Rui, V de Vítor e M de Mário. E depois, .org, O de Oscar, R de Rui e G de Germano. Isto em termos de rádio não seria dito assim, seria ARVM, Alfa Rádio Vitor Mike, Oscar Rádio Golf. As abreviaturas internacionais fonéticas são essas. Portanto, eu vou repetir novamente, www.arvm.org. Encontrarão de tudo aquilo que vocês possam imaginar e mais aquilo que não imaginam. E tudo aquilo que falámos aqui. Tudo aquilo que falámos aqui. Inclusivamente tem lá, em notícias, em fotografias, nas atividades da nossa associação, podem lá encontrar fotografias atualizadas das últimas intervenções da RDP Internacional, o ano passado, há 2 anos, há 3 anos, das nossas feiras da rádio, dos nossos Fields Day, dos passeios técnicos que nós fazemos, inclusivamente está no YouTube diversos filmes, se colocarem lá a RVM, vão ver diversos filmes sobre as atividades que nós temos tido, que estão lá colocados também pequenos filmes sobre essas atividades. Portanto, a nossa página é rica, mas muito rica das páginas a nível nacional, e agora não é estar a puxar a brasa à minha sardinha, mas é das melhores páginas, segundo dizem os entendidos relacionados com o radioamadorismo, é das melhores páginas com conteúdo que está na internet sobre o radioamadorismo nacional. Francisco, estamos a chegar ao final desta nossa entrevista. O que é que lhe apraz dizer a todos aqueles que nos estiveram a acompanhar durante estes minutos? Eu gostaria tanto que todos aqueles que nos estiveram a acompanhar pudessem estar juntos e pudéssemos estar em convívio, eu poder abraçá-los a todos, mas sei que isso é impossível. Eu é que quero, em nome de toda a direção da Associação de Radioamadores da Vila Moscavide, mais uma vez agradecer à direção também da RTP Internacional a gentileza que mais uma vez teve em nos abraçar também e nos dar o apoio que os radioamadores todos em conjunto vos enaltecidamente vos agradecem. Um abraço, muito obrigado pela vossa gentileza e contem sempre connosco. Até sempre, Isabel. Acabaram de ouvir as 2 entrevistas dadas pelo Presidente da Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide, o colega Francisco Gonçalves, CT1 de Alteia Lima, ao programa Caixa Postal da RDP Internacional. Vamos prosseguir o nosso boletim informativo para vos dar conta que amanhã, domingo, dia 9 de novembro, a Associação de Radioamadores de Coimbra vai ativar o Santuário Nossa Senhora da Piedade em Miranda do Corvo. O indicativo a utilizar durante esta ativação será de Charlie Serra 6 Alfa Romeo Charlie /portátil. Estarão ativas as seguintes referências para diplomas. A primeira referência é de Charlie Oscar-096 para o diploma dos Monumentos Históricos Portugueses. A segunda referência é 0609 para o diploma dos Municípios Portugueses. A confirmação QSL desta atividade pode ser obtida através de Charlie Serra 6 Alfa Romeo Charlie, via Bureau ou ainda via direta através do seguinte endereço. Tomem nota, por favor. Apartado postal ou PO Box, se assim preferirem, 8039. Código postal 3020-999, Coimbra, Portugal. Informamos ainda que a Associação de Radioamadores de Coimbra convida a todos os colegas que quiserem visitar o local desta atividade que o podem fazer entrando em contacto com os respectivos operadores via 145,425 MHz ou via repetidor Romeo Uniforme 702 de Coimbra. Serão, pois, todos muito bem-vindos. A Associação de Radioamadores do Distrito de Leiria comemora o seu 29º aniversário no próximo dia 9 de novembro, domingo, amanhã. Como celebração, organizar-se-á um jantar para sócios e amigos, ter lugar no próximo dia 15 de novembro, sábado, pelas 20 horas, hora local de Portugal continental, na localidade de Amor, Leiria. As inscrições deverão ser efetuadas até ao próximo dia 12 de novembro, nomeadamente para o endereço, tomem nota, Charlie Tango 6, Alfa Romeo Lima, alfaromeoalfa.lima@gmail.com. Já agora informo-vos que a emenda será a seguinte: entradas
galo de cabidela ou bacalhau no forno, doce ou fruta, pão, vinho, refrigerante ou água e café. O preço será de 12,50 € por pessoa. O polo do Instituto Superior Técnico no Tagus Park, em Oeiras, dispõe já de uma estação de rastreio de satélites, a qual foi montada ao longo de 2 anos por professores e estudantes de 4 áreas de engenharia daquela instituição. Trata-se de uma estação de radiocomunicações que juntou docentes e estudantes de licenciatura e mestrado em eletrónica, redes de comunicação, informática e gestão industrial e ainda radioamadores. Esta nova estação de rastreio de satélites foi, aliás, construída em colaboração com a Associação Portuguesa de Amadores de Rádio para a Investigação, Educação e Desenvolvimento, mais conhecida por AMRAD, em cuja sede, em Oeiras, existe há anos uma estação semelhante, e também destacamos a participação de profissionais no Parque de Ciências e Tecnologia. Segundo este professor catedrático de Engenharia Eletrónica e de Computadores do IST, refirma obviamente ao professor Moisés Piedade, Charlie Tango Zulu Oscar, a estação Charlie Sierra 5 de Charlie Eco Papa, Centro Espacial Português, insere-se num conjunto de atividades que visam o envolvimento do ensino com o mundo empresarial. O objetivo é, pois, motivar os estudantes a interessarem-se por áreas de investigação multidisciplinar que juntam software, hardware e redes eletrónicas, como é o caso da radiocomunicação no espaço. Pretende-se ainda promover o estudo dos sistemas de radiocomunicações, desenvolver equipamentos eletrónicos para o espaço e criar redes de comunicações usando satélites, entre outras metas a alcançar. Há ainda a tentativa de desenvolver, de trabalhar no desenvolvimento de algoritmos e programas para comunicações. O professor Moisés Piedade, Charlie Tango Zulu Oscar, que partilha com o seu colega Rui Rocha a autoria do projeto, anunciou para dentro de pouco tempo a construção de microsatélites para a aquisição de dados e a realização de experiências científicas e o estabelecimento de uma estação do Serviço de Amador por Satélite preparada para comunicar com a Estação Espacial Internacional ISS. Entramos agora no bloco de notícias breves e começo por vos anunciar que a Associação de Radioamadores do Alto Tâmega vai brevemente instalar um novo repetidor de VHF em Trás-os-Montes. Este novo repetidor da Pardela, Valpassos, distrito de Vila Real, e operará com o indicativo de Charlie Quebec 0 Vitor Papa Delta. A Associação de Radioamadores da Beira Alta comemora este ano o seu 31º aniversário. Vai, por isso, organizar um almoço comemorativo no 16 de novembro, domingo. As confirmações de presença devem ser efetuadas via correio eletrónico para geral@charlie-tango1-alfa-romeo-bravo.com ou então via telemóvel que, por motivos compreensíveis, não será aqui identificado. A Associação de Radioamadores do Alto Minho disponibilizou na sua página na internet um conjunto de fotografias relativas à 9ª tradicional Feira da Rádio, realizada no passado dia 20 de setembro de 2008. As fotografias podem ser acedidas através da ligação /aram.nu.sap.pt. Durante o mais recente período de atividade da Estação Espacial Internacional no Serviço de Amador, foram várias as estações portuguesas que conseguiram contacto em telefonia com a ISS. A lista conhecida dessas estações é composta de contactos com Richard Garriott, Whisky 5 Kilo Whisky Quebec, é composta pelos seguintes colegas. A Amerrada, através da estação de Charlie Sierra Romeo Alpha Delta, José Moreira, Charlie Tango 1 Delta Hotel Mike, Francisco Costa, Charlie Tango 1 Eco Alpha Tango, Tony, Charlie Tango 1 Foxtrot Uniforme, José Tost, Charlie Uniforme 3 Eco Quebec e o colega Carlos Poinho, Charlie Uniforme 3 Foxtrot Tango, entre muitos outros que não são conhecidos e que poderiam figurar nesta lista. A Associação de Radioamadores do Ribatejo vai organizar um concurso com o objetivo de formar novos radioamadores de categoria B. O curso, com duração de cerca de 30 horas, terá as suas aulas em horário pós-laboral, 2 dias por semana. A Associação de Radioamadores da Beira Alta tem na sua página web a indicação de vir a instalar uma estação repetidora DSTAR na Serra do Arestal, distrito de Aveiro. O repetidor operará com o indicativo Charlie Quebec 0 Delta Alpha Romeo.
A rede dos emissores portugueses pretende vir a instalar mais uma estação repetidora desse tarde, desta vez na zona do Porto. O repetidor ficará instalado em Banguim do Monte, Gondomar, e operará com o indicativo de Charlie Quebec 0 Delta Papa Tango. A Associação de Radioamadores do Distrito de Leiria vai organizar no próximo dia 13 de dezembro as jornadas técnicas sobre microcontroladores PIC. Pretende-se com esta iniciativa relançar uma série de atividades técnicas para associados e público em geral, com vista a facultar a formação e capacitação profissional nesta vertente em desenvolvimento. E, finalmente, a última notícia breve de hoje. A Associação de Radioamadores da Beira Litoral organiza no próximo dia 15 de novembro, sábado, a primeira mostra ARBL de Antiguidades Eletrónicas e Radiofónicas, incluindo equipamentos de radiocomunicações para amador. Esta feira terá lugar no Quartel Operacional dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira, entre as 10 e as 17 horas. Se apenas neste momento está a entrar na nossa sintonia, aproveitamos agora para lhe dar as boas-vindas ao Boletim Informativo Radiodifundido. Como foi anunciado no início, estará disponível uma gravação desta edição no sítio internet da Arla em http://arla.radio-amador.net. Prosseguindo então com as notícias de hoje, informamos que foram introduzidos alguns diplomas permanentes promovidos por várias associações portuguesas na respectiva listagem. Constam agora da listagem oficial atualizada os seguintes diplomas: Diploma 100 CT, Diploma Cascais County Award, Diploma dos Cruzeiros de Portugal, Diploma das Freguesias de Portugal, Diploma dos Lagos Portugueses e Diploma dos Pelourinhos Portugueses. A estação repetidora da Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide, a funcionar no canal Romeo Uniforme 746, cujo indicativo é de Charlie Quebec 0 Uniforme Romeo Victor Mike, encontra-se agora totalmente reparada e em pleno funcionamento. Solicita-nos a Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide o envio de relatório de recepção relativo a esta estação a todos os colegas que se encontrem ao alcance da mesma. Informamos que o repetidor RU 746, São Eulália Monte Serves, trabalha na frequência de 439,325 MHz, com o tom de proteção de 74,4 Hz. A Associação de Radioamadores de Coimbra e a Associação de Radioamadores do Distrito de Leiria procederam a uma atualização na programação dos seus diversos equipamentos e ligações digitais, com o objetivo de tornarem a rede de APRS nos 144,800 MHz mais fiável e mais eficiente. Na sequência desta atualização, a ARC tomou mesmo a decisão de alterar o seu digi urbano de Charlie Serra 6 Alfa Romeo de Charlie-4 para Node. Ambas as associações agradecem aos colegas que lhes sejam endereçados quaisquer relatos de eventuais problemas com estas novas configurações, para que os mesmos possam ser prontamente resolvidos. A Associação Portuguesa de Amadores de Rádio para a Investigação, Educação e Desenvolvimento e o IST Tagus trabalham na construção de um radiotelescópio que funcionará no Instituto Superior Técnico no Parque de Ciência e Tecnologia no Tagus Parque, em Leião, concelho de Oeiras. A PT Comunicações apoiou este projeto, oferecendo um vasto acervo de antenas parabólicas das ulteriormente usadas por esta empresa de telecomunicações na área de radiocomunicações por satélite. O parque de antenas será composto por grandes parabólicas destinadas a estudos de radioastronomia, radiocomunicações no espaço profundo e seguimento de sondas espaciais, projetos estes que servirão a alunos e licenciados do Instituto Superior Técnico, apoiados pela AMRAD, com um grupo de voluntários profissionais de engenharia que apoiam e trabalham nestas iniciativas educativas e tecnológicas de valorização cultural do concelho. Está disponível no sítio internet da REF, ou seja, Réseau des Émetteurs Français, União Française de Radioamateurs, e foi publicado no Jornal Oficial de la République Française, equivalente ao nosso Diário da República, o novo Regulamento de Amador de Radiocomunicações para a França, o qual inclui a distribuição dos segmentos de frequências atribuídas ao serviço de amador e serviço de amador por satélite. Através de uma leitura muito breve, concluiu-se que em França passam a existir unicamente duas categorias,
distribuídas por 3 classes. A classe 3, com possibilidades de utilização restrita e única do VHF, de 144 a 146 MHz e com uma potência máxima de 10 watts de emissão. E as classes 1 e 2, com utilização de todas as bandas autorizadas para o serviço de amador e serviço de amador por satélite. A diferença existente entre as classes 1 e 2 residirá unicamente na habilitação ou não à utilização do código Morse, não existindo outra qualquer restrição em termos de faixas e de potência máxima utilizável. Vamos apresentar nos próximos minutos uma seleção dos concursos anunciados na versão escrita para o período entre esta emissão e a próxima. As fontes consultadas são, como habitualmente, o Contest Service Charlie Sierra Mike 3 Charlie Eco Romeo e algumas associações organizadoras destes mesmos concursos. Portanto, entre as nossas emissões, propomos-vos que agendem no dia 16 de novembro, por exemplo, entre as 0 horas UTC e as 24 horas, o QSO Party do Clube EPC em PSK 63, ou seja, a emissão em Bravo Papa Sierra Kilo 63. No dia 19, entre as 19 horas UTC e as 21 horas UTC, o sempre aqui presente nas nossas propostas, o Moon Contest, em telegrafia, comunicações digitais e telefonia em banda lateral. Dias 22 e 23 de novembro, ou seja, entre as 0 horas UTC do dia 22 e as 23 horas e 59 do dia 23 de novembro, a competição internacional EME, ou seja, da reflexão lunar da ARRL, que permite a utilização de todos os modos de emissão. E em dezembro, começamos com os dias 5 e 7, portanto, das 22 horas UTC do dia 5 às 16 horas UTC do dia 7, o concurso da faixa dos 160 metros da Associação Americana ARRL, desta feita apenas a versão em telefonia. Também em telefonia e telegrafia, mas desta vez nos 10 metros, a mesma associação, a ARRL, organiza nos dias 13 e 14, entre as 0 horas UTC e as 23 horas e 59 UTC. Portanto, entre as 0 horas do dia 13 e as 23 e 59 do dia 14, este concurso 10 metros em telegrafia por código Morse e telefonia. Estas são as nossas propostas para este período entre as duas emissões. Aguardamos também as vossas eventuais sugestões. Entramos agora na reta final do boletim informativo rádio difundido do mês de novembro. Vamos de seguida apresentar os eventos que nos foram transmitidos através da amabilidade de alguns colegas, os quais também são publicados na rubrica Atividades Associativas anunciada para este mês da versão escrita. Na versão escrita, obviamente, que não será para este mês. Da nossa agenda constam apenas os seguintes acontecimentos para os meses de novembro e dezembro. Dia 9 de novembro, amanhã, 11ª Exposição Feira da Rádio, organizada pela ARVM. Também aqui anunciado, para o mesmo dia, domingo, dia 9 de novembro, a ativação do Santuário Nossa Senhora da Piedade, Estação de Charlie, Serra 6, Alfa Romeo Charlie Portátil, organizado pela Associação de Rádio Amadores de Coimbra. Já para o dia 6 de dezembro, aconselhamos-vos a Feira da Rádio 2008, da Tertúlia de Rádio Amadores de Guilherme Marconi, em Coimbra. No dia 13 de dezembro, workshop sobre microcontroladores PIC, organizado pela ARAL, também aqui anunciado hoje. Pedimos a todos os nossos ouvintes a atenção de se inscreverem na lista Arla Cluster, onde diariamente é também divulgada informação atualizada sobre estes e outros acontecimentos. Informação essa que pode incluir muitos dos últimos desenvolvimentos sobre os diferentes atos organizados pelas coletividades de radioamadores nacionais e mesmo alguns sobre atividades de associações estrangeiras. Os dados sobre estes acontecimentos podem ser lidos ainda na versão escrita do boletim informativo da Arla ou nos sítios das associações organizadoras via internet. Sugerimos a todos os nossos ouvintes, mas especialmente aos responsáveis das coletividades organizadoras, o favor de nos enviarem as informações sobre os respectivos acontecimentos para o endereço que vamos fornecer já no final desta emissão, a seguir ao próximo curto intervalo. Só dessa forma poderemos atualizar a nossa agenda e prestar-vos um serviço cada vez melhor.
Terminamos por aqui mais uma emissão. Acabaram de escutar o boletim informativo radiodifundido número 23 da segunda série, o qual foi relativo ao dia 8 de novembro de 2008. Queríamos relembrar os colegas que nos escutaram na faixa dos 80 metros que a emissão decorreu de uma forma automática, pelo que infelizmente não teremos possibilidade de responder aos vossos apelos e sugestões. Esperamos que esta tenha sido mais uma edição do vosso agrado e contamos com a vossa presença no próximo dia 12 de dezembro de 2008, às 22 horas UTC, 21 horas nos Açores. Amanhã, a partir das 21h30, hora local, convidamos-vos a fazerem-nos companhia na estação repetidora analógica de VHF instalada na Serra da Rábida, a fim de comunicarmos e de partilharmos um pouco de rádio. A Associação de Radioamadores do Litoral Alentejano agradece por este meio a insubstituível cooperação dos colegas e das associações envolvidas neste serviço, sem a qual não seria concretizável esta missão que vos foi prestada via rádio e via sistema Ecolink. Alertamos todos os nossos ouvintes e associações ou clubes que queiram ver divulgadas informações adicionais ou, inclusivamente, fazerem eventuais correções e proporem notícias para futuras edições, o favor de nos escreverem uma mensagem para Charlie Sierra 1 Rómeo Lima Alfa Alfa Rómeo Lima Alfa @gmail.com. A todos que nos escutaram, em nome da equipa que realizou e produziu este boletim informativo radiodifundido, agradeço-vos muito a companhia e renovo os desejos de uma muito boa noite com a continuação de um excelente fim de semana. Charlie Serra Rómeo Lima Alfa, QRT.